Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento. Hoje eu quero gravar um vídeo falando: não desista e não desacredite das promessas de Deus. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante, Pai amado, para te agradecer por esta oportunidade de estar gravando este vídeo, Pai, que é a minha expressão de fé, de louvor, de culto, Pai amado, é a minha oferta diante do teu altar. Louvado seja o teu nome, ó Deus dos Hebreus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se manifeste em mim, fale através de mim, fale ao meu coração, ao coração de quem assistir este vídeo, que o Senhor esteja completando a tua obra e a tua vontade em nós, revelando-as, Pai amado, como seres que estão te buscando em espírito e em verdade. Perdoe os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar uma passagem com vocês que encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6, que é referente à aliança de Deus com Abraão. Diz o seguinte então aqui, diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Os capítulos, versículos seguintes seguem, também são uma bênção, e grandes coisas nós podemos aprender com esta passagem, com estes versículos, sobre a aliança de Deus com Abraão. Abraão casou com Sarai, sua meio-irmã, ela não podia ter filhos, os dois seres divinos, vindo da essência espiritual de Deus Pai. Deus Pai ainda não tinha determinado sobre suas vidas que eles tenham um descendente. Mas Deus viu toda a aflição de Abraão, de Sarai, ainda mais naquela época, acima de tudo naquela época, numa cultura patriarcal, que a mulher tem que gerar filhos. A mulher que não gerava filhos, que não dava descendentes para o seu marido, ela era vista como maldita, amaldiçoada, uma mulher seca que não servia para nada. Então, era esta visão desta época. E Sarai sofria muito por não ter um filho, e Abraão também. E dá para perceber, assim como mostram na novela, retratam, que Abraão amava demais Sarai, porque dentro desta cultura judaico-cristã, os homens podem ter em quantas mulheres eles puderem sustentar, mulheres casadas, e que eles casando com elas, diante de Deus e dos homens, e fora as concubinas, que eram as mulheres que eles tomavam como mulheres deles, levavam para a casa deles, mas eles não contraíam um matrimônio com elas, que é diferente. E Abraão, mesmo Sara não podendo ter filhos, ele não quis uma outra mulher. E Deus falou com ele e ainda disse numa visão para ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha que maravilha essa declaração de Deus Pai para Abraão. Eu sou o quê? O teu escudo. Ainda Abraão era defendido, protegido, Deus à frente de Abraão. Deus vai à nossa frente. Nós somos, podemos dizer assim, os fundos de Deus e Deus à nossa frente. Mas o que ele disse para Abraão? Que ele era o quê? O escudo. Todo militar, todo guerreiro, antigamente, principalmente no período medieval, eles colocavam armadura de ferro. Era muito pesada. E ainda levavam o que à frente do corpo? Um escudo. O escudo ainda ia à frente para protegê-los. E Deus era o escudo de Abraão. Era Deus quem protegia ele pela frente. Grande será a sua recompensa. E Deus ainda prometeu o quê? Recompensá-lo.
Então, são duas afirmações, uma afirmação dele ser o escudo dele e uma outra afirmação como promessa que ele seria recompensado. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Eliezer, assim como está retratando na novela, um jovem órfão que veio de Damasco, e Abraão e Sarai adotaram ele, criaram com ele como um filho, tanto que ele já estava prometido para herdar a grande fortuna que Abraão possuía. Quando Abraão morresse, Eliezer, um órfão, que era o empregado da casa dele, que ele criou como filho, iria ser o herdeiro de Abraão. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então Deus ainda chamou Abraão para fora da tenda. Ele estava dentro da tenda junto com Sarai, a sua esposa. E Deus começou a falar com ele dentro da tenda e depois fez o quê? Chamou-o para fora. Então, uma conversa em particular, mas em um lugar público. Ele tirou ele de dentro do seu conforto, como mostrando lá em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão, Terá, era muito rico. E ele disse o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus mandou ele sair e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele saiu do conforto dos pais para passar o que? Dificuldade num deserto. Ir para um caminho que ele nem sabia por onde seguir e onde ele iria chegar. Mas ele sabia que Deus mandou, Deus está no controle de todas as coisas. Ele ouviu, creu, obedeceu. E isto foi imputado como recompensa. E eu nunca vou esquecer que eu achei muito engraçado que na novela Gênesis, quando Abraão disse para Sarai e disse para o seu pai Terá que tinha ouvido Deus, o Deus que a mãe dele sempre falou, e mandou ele sair de Ur dos Caldeus e ir para um lugar que ele iria mostrar. E Terá ficou furioso com ele, disse da onde que agora ele estava enlouquecendo, obedecendo uma voz que mandou ele sair da casa dos pais dele, sair do conforto deles, para ir passar trabalho, dificuldade. E o Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Ele desobedeceu o seu pai, mas só desonrou o seu pai nessa desobediência para obedecer o pai principal, para obedecer o pai dos pais, para obedecer um pai supremo, que era o grande eu sou. E o grande eu sou nos prova. Abraão era temente fiel a Deus e obedecia os seus pais por obediência aos mandamentos de Deus. E o que aconteceu? Deus mandou-lhe sair, mas o seu pai não queria que ele fosse humano, seu pai terreno. E ele foi, desobedeceu o seu pai terreno, mas para obedecer ao Pai Celestial. E ele mandou-lhe olhar para os céus e olhar as estrelas. Ele conseguiria contar as estrelas? Não. Conseguiria contar todos os grãos de areias no mar? Não. Assim seria a descendência dele. Deus prometeu e Deus cumpriu. E o que mais diz o próximo versículo? O versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu. Toda crença, toda fé tem que vir o quê? Acompanhada de obediência. É um triplé maravilhoso. São 3 pilares fundamentais para todo cristão. Crer, ter fé e obedecer. Se o Deus a quem você serve, não importa se é um Deus de linha protestante, cristã protestante, se você é cristão católico, se você professa, seja a doutrina espírita, sejam religiões de matriz africana, seja a religião que você escolheu para professar. Mas se você diz que serve a um Deus, esse tripé, esses 3 pilares são fundamentais. Você tem que crer, tem que ter fé e tem que obedecer. Crer em quem você está dizendo que existe e que é o Senhor, Deus soberano na sua vida. Você tem que ter fé que este Deus, esta entidade, este ser espiritual superior é o que? Ele é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu e aquilo que você está pedindo, se você for merecedor. Outra questão, obediência. Nenhum Deus, nenhum ser espiritual, porque eles são mais evoluídos do que nós, eles são superiores a nós, eles jamais vão abençoar um filho desobediente.
Tudo aquilo que eles disserem para você fazer, você deve fazer. Se você não fizer, você não será abençoado e pode ser até punido e disciplinado. E o Deus dos Hebreus, ele sempre foi muito enfático nisso, que o seu povo deveria o quê? Obedecê-lo. Essa sempre foi uma palavra-chave no diálogo de Deus com os seus profetas e com o povo, a obediência. Ele cobrava isso, ele exigia isso, que quem conhece ele, quem o aceita, tem que obedecê-lo. E Abraão obedeceu ele desde o início. Ele foi obediente, ele creu, ele teve fé. E Deus abençoou. E Sarai, na sua velhice, gerou um filho, Isaque, que foi pai das 12 tribos de Israel. Ele foi o que deu aquele pontapé, porque ele teve o quê? Esaú e Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E ele desobedeceu, ele agiu errado, depois se arrependeu e gerou 12 filhos. E esses 12 filhos foram o quê? As 12 tribos de Israel. Cada um deles recebeu uma tribo. E quem era Jacó? Filho de Isaque. E quem era Isaque? O filho de Abraão. E Deus fez uma grande nação. Creia, esta é a minha mensagem hoje à tarde neste vídeo para você, assim como para mim, porque é Deus falando conosco. Creia no cumprimento das promessas de Deus Pai sobre a sua vida, assim como eu creio na minha. Eu já tinha gravado um vídeo sobre este mesmo tema. Hoje, essa semana, eu senti necessidade de falar isso novamente. Não creia nas mentiras do inimigo, que você nasceu para ser infeliz, que você nasceu para passar necessidade, que você não nasceu para ter um matrimônio, para construir um lar, para ter um bom marido, para ter uma boa esposa, para ter filhos, que você não nasceu para ser um vencedor ou uma vencedora. Você nasceu para coisas grandes, porque o Deus que chamou você não lhe chamou para ser pequeno. O Deus que lhe chamou, se você é cristão, filho do Deus de Abraão, de Isaque, servo do Deus do Altíssimo, você faz parte desta promessa, porque Deus disse para Abraão: eu farei de você pai de uma grande descendência, e a sua descendência será como a areia da terra, do mar e como as estrelas dos céus. Nós somos filhos da promessa, herdeiros com Abraão e co-herdeiros com Cristo Jesus. Cristo Jesus é da linhagem de Abraão também. O Davi era da linhagem de Abraão e foi um rei. Cumpra, aviva, obedeça as promessas de Deus Pai e creia que elas são e serão uma realidade na sua vida. Você foi chamado para ser um vencedor. Você não foi chamado para ser um perdedor. Mas nunca esqueça, toda a promessa passa pela prova do tempo, passa pela prova do fogo. Tudo que Deus tem preparado para nós virá no tempo dele, mas depois de muita luta, de muito sofrimento e de muita provação. Deus não dará nada para você se você não provar que verdadeiramente crê nele, tem fé nele e obedece ele. Deus mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus. Ele passou necessidade no deserto, passou fome, passou frio, porque ele tinha até que racionar o seu alimento, assim como está retratando na novela, e eu creio também que isto aconteceu. E Deus abençoou Abraão, e aí ele prosperou, mas a prosperidade dele, a herança dele, não veio das mãos de Terá, o seu pai, do seu pai humano, mas refletiu-se. A presença de Terá como seu provedor, Deus honrou e mostrou que tudo aquilo que o seu pai Terá na terra deu para Abraão, Deus deu 7 vezes mais, e sustentou e honrou ele e a sua casa, e grande é o seu nome, o Pai dos Hebreus. Um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado amigo de Deus Pai. Creia nas promessas de Deus Pai na sua vida. Levante-se para clamar, para orar, suplicar e rogar. E peça para Deus que lhe dê paciência, fé, que lhe dê crer, que lhe ensine a crer nele e a obedecer a sua vontade, a sua palavra. E você verá as promessas de Deus sendo uma realidade na sua vida, na sua casa e na vida dos seus descendentes. Que Deus nos abençoe.
Bondoso e maravilhoso Deus Pai de amor, cumpra em nós a tua vontade, as tuas promessas. Retire a falta de fé, de obediência, de crença, a falta de compromisso de intimidade contigo. E dá-nos um coração abençoado, rico e próspero, na fé, na obediência, na santidade e na consagração, na intimidade contigo. Que venhamos a vencer o mal de cada dia, sem lhe dar ouvidos, porque o teu Espírito Santo fechará os nossos ouvidos espirituais, para que não acreditemos nas mentiras do diabo, de Satanás e do mal deste mundo. Em nome de Cristo Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe.